Olá, pessoal! Eu sou a professora Priscila Machado e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre análise do CNIS. Esse documento que entendo eu ser o documento mais importante que a gente tem no direito previdenciário. Priscila, o que é CNIS? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Através desse documento, nós temos todas as informações das nossas relações previdenciárias que o INSS tem ciência de que existiram ou que podem, eventualmente ter existido. Para a gente acessar esse documento, hoje não tem outra forma além da plataforma do meu INSS. Na verdade, a gente até consegue também na agência, né? Mas fora a agência do INSS, não existe nenhum outro caminho que não a plataforma do meu INSS. A gente acessa essa plataforma com CPF, com a senha do segurado, né? E vamos na opção Extrato de Contribuição Previdenciária. Se a gente desce a barrinha de rolagem, a gente vai na opção Baixar PDF e aparecerá para a gente 3 opções de CNIS. Um CNIS Relações Previdenciárias, que eu chamo de CNIS simplificado, o CNIS Relações Previdenciárias e Remunerações, que eu particularmente chamo de CNIS completo, e o CNIS Ano Civil. São 3 documentos diferentes. O que a gente mais vai utilizar no dia a dia são todos. Brincadeiras à parte, o CNIS completo é um CNIS que nós teremos ali mais informações, né? Então, no dia a dia, a gente vai usar aqui, de fato, mais esse documento, mas a gente vai precisar separar dos outros também. Vamos ver a cara, inicialmente, do CNIS simplificado. Eu já tinha marcado aqui alguns pontos para mostrar para vocês, mas deixa eu apagar para a gente entender aí que pontos são esses. Olha só. Esse CNIS ele é dividido em 2 blocos, né? No primeiro bloco, a gente tem aqui em cima a parte de identificação do filiado, onde a gente tem os dados pessoais do segurado, e no segundo bloco nós temos o bloco das relações previdenciárias. Aqui, a gente não vai ver nada de remuneração. Nós veremos ali o vínculo, data de entrada, data de saída, tipo de segurado. Então, essas são as informações que a gente vai ter aqui, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, tá sequência 1, 2, 3, isso aqui tá só numerando o vínculo. Por exemplo, sequência 1, esse segurado trabalhou para essa empresa, chamada Audimax, deixa eu só apagar aqui, tendo como data de início o dia 1/7/2006, data fim 31/7/2006, sendo o segurado indicado como segurado contribuinte individual nesse vínculo, ou seja, ele não era segurado empregado, tá? Temos aqui, por exemplo, um outro vínculo, Banco Itaú Unibanco, data de entrada, data de saída, tipo de segurado, que é um segurado nesse vínculo, segurado empregado. Aqui, nessa última coluna desse CNIS, nós temos uma relação de indicadores, tá? A gente já vai destrinchar isso. Mas é importante que vocês saibam que nesse CNIS simplificado, a gente não vai ter a indicação de todos os indicadores. Vamos ter aqui apenas os indicadores de vínculo. Então, se aquele seu cliente tiver algum indicador, mesmo se for um indicador de pendência, vinculado à remuneração, não vai aparecer aqui. Priscila, então qual que é a vantagem de eu utilizar esse CNIS? Esse CNIS simplificado, ele é muito utilizado quando a gente vai fazer só contagem de tempo de contribuição, porque aqui a gente tem de forma bem clara, de forma bem objetiva, o quê? As datas de entrada e as datas de saída. Então, quando a gente, por exemplo, está fazendo ali uma análise inicial, seja para saber se o segurado tem direito à concessão, seja um cálculo de planejamento, né, se ele já tem direito, ou fazendo um cálculo de projeção futura no planejamento, aqui a gente vai ter essas informações de forma um pouco mais consolidada. Eu utilizava muito esse CNIS aqui para fazer aquele bate, para fazer aquele confere. Tenho ali a minha relação, né, com o cálculo que eu já fiz, eu dou uma conferida através desse CNIS simplificado, se todas as datas de entrada, de saída, se está tudo certinho, todos os vínculos estão ali. Essa aqui é uma imagem do CNIS completo.
Vocês vão observar que é como se a gente abrisse esses vínculos. Então, por exemplo, esse primeiro vínculo aqui, era como se a gente abrisse ele e passasse a mostrar ali todas as remunerações desse vínculo. Vejam que aqui, ó, a gente vai ter sequência 1, e aqui tem as indicações do vínculo da sequência 1, e aqui, olha, as remunerações desse vínculo, tá? Esse quinis, que é o quinis completo, ele, em regra, vai estar dividido em 3 colunas, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, ok? Nessa parte inicial, a gente vai ter as mesmas informações do quinis simplificado, né? E aqui a gente vai ter a indicação das remunerações. A leitura do quinis é sempre feita na horizontal. Então, por exemplo, aqui, olha, janeiro de 85. Aqui tem a remuneração. Se tivesse algum indicador, estaria aqui. O mês de fevereiro não vai estar embaixo, vai estar do lado. Vejam, fevereiro de 85, remuneração e indicador. Terceira coluna, março, valor da remuneração. Se tivesse aqui, teria algum indicador. Pode parecer besteira passar essa orientação para vocês de que a leitura é feita na horizontal, mas de besteira não tem nada. Confesso, inclusive, para vocês que eu demorei muito para perceber que essa leitura do quinis é feita na horizontal. Então, durante muito tempo, eu olhava o quinis e achava que o quinis estava faltando remuneração. Por quê? Porque eu olhava na horizontal. E quando eu olhava na vertical, perdão. E quando eu olhava na vertical, eu via aqui, olha, janeiro de 85, olha de baixo, abril de 85. E aí, intuitivamente, eu pensava que faltava o recolhimento de fevereiro e março. Mas não é isso. É porque a leitura é feita na horizontal. Então, a gente vai passar aqui, ó, pela janeiro, fevereiro e março. Aí, nós vamos para a primeira linha, para a próxima linha da primeira coluna. Aqui abril, aqui maio, aqui junho. Aí, desce de novo, julho. E assim sucessivamente, tá? Leitura, então, sempre feita na horizontal, ok? Esse quinis, não só esse, né, como também os demais, eles são divididos em 2 grandes blocos, né? Eu, né, particularmente, divido aqui em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente tem a identificação do filiado. No segundo bloco, essas informações relacionadas às relações previdenciárias, tá? Observem que a gente vai ter sempre assim a indicação, olha, sequência 1, sequência 2, que é a mesma sequência que a gente tem aqui no simplificado. Só que aqui, elas aparecem o quê? Aparecem abertas, tá? Então, em regra, 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Em algumas situações, e aí vocês vão precisar sempre, né, tá olhando ali no caso a caso, mas em algumas situações, esse quinis não vai ter 3 colunas. Ele vai ter 2 colunas, né? Vamos ter aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Isso aqui acontece muito, por exemplo, quando a gente tem plano simplificado. Por que isso, Priscila? Porque nesses casos, além de eu indicar a competência, eu preciso ter algumas informações, como não apenas o valor da remuneração, o valor do salário de contribuição, mas eu preciso olhar eventualmente para a data que o pagamento foi feito e para o valor que foi pago de contribuição. Então, nesses casos, eventualmente, a gente vai ter esse quinis sendo dividido em apenas 2 e não 3 blocos, tá? Aqui, mais uma vez, a carinha do quinis, só para vocês irem se acostumando, né? Nesse novo quinis, né, nesse novo formato de quinis, vocês vão observar algumas vezes escrito assim, agrupamento de contratantes / cooperativas. E aí o segurado vai dizer o seguinte, mas doutora, eu nunca trabalhei para cooperativa, que vínculo é esse de cooperativa que está aparecendo aí no meu quinis? Galera, seguinte, se vocês observarem, nesse primeiro quinis aqui, esse quinis aqui, simplificado, eu tirei algum tempo atrás, né? Deixa eu até vir aqui para baixo para a gente ver, mas deve ter sido 2021. Ah lá, 2021. Ó, vocês observarem aqui, ó, esse quinis eu tirei em março de 2021. Priscila, por que você deixou esse quinis aí? Porque ele não mudou de aparência, mas eu queria trazer ele para mostrar para vocês o seguinte. Vejam que aqui nós temos um vínculo, Audimax,
e o segurado está indicado como contribuinte individual. Tá vendo? Priscila, mas é uma pessoa jurídica. Ele não é empregado? Não. Nesse vínculo aqui, ele é contribuinte individual, ele trabalha de forma autônoma, ele não é empregado, não é CLT daquela empresa, ele é contribuinte individual. E no CNIS, até então, as relações em que aquele segurado ele é um contribuinte individual prestador de serviço vinham sendo indicados pelo nome da empresa para a qual ele prestou o serviço, ok? No CNIS novo, não aparece mais o nome da empresa. Isso eu acredito que em algum momento vai ser ajustado, mas ele vem indicando como agrupamento de contratantes / cooperativas. Ele não vem mais o nome da empresa, como a gente observava aqui, tá? Isso faz com que, muitas das vezes, quando a gente está atendendo aquele cliente para fazer a concessão de um benefício, ou quando a gente está analisando esse documento para fazer um planejamento, é muito comum o cliente dizer para a gente o seguinte: doutor, eu não reconheço esse vínculo, tá? Isso tem acontecido, do cliente dizer que não reconhece esse vínculo. E aí você precisa indicar, explicar para aquele cliente: olha, está escrito aqui agrupamento de cooperativas, mas, na verdade, esse vínculo aqui é um vínculo que você trabalhou para uma empresa prestando serviço. Não quer dizer que você trabalhou para uma cooperativa. Mas, Priscila, por que então vem essa informação? Porque nós temos aqui uma outra informação que passou a constar, que é se esse segurado ele é cooperado ou não. Por quê? Porque agora nós tivemos, né, uma discussão muito grande sobre isso, sobre esses contribuintes individuais, quando que esses contribuintes individuais vão ter presunção de recolhimento ou não, quando que esses contribuintes individuais terão a redução de 45% previsto pela lei de benefícios para pagamento das suas contribuições previdenciárias. E o STF decidiu que esse desconto ele vai ser aplicado quando aquele nosso segurado ele trabalhar para alguma instituição, prestar serviço para alguma instituição, onde a empresa paga cota patronal. Mas se aquela empresa não pagar cota patronal, ele não pode ser beneficiado com essa redução. Então, por isso que a gente tem essa informação agora aqui no CNIS, né? Isso não é discussão aqui para a gente, mas para que vocês entendam por que essa informação passou a constar no CNIS, né? Por conta de toda uma discussão que a gente tem relacionada ao contribuinte individual. Então, não se deem por satisfeitos quando o cliente disser para vocês que não reconhece esse vínculo, tá? Vejam que nesse aqui a gente não tem indicação do CNPJ, mas a grande maioria dos casos que eu observei vem a indicação do CNPJ. Então, façam essa pesquisa, vão lá no site da Receita Federal, onde a gente consulta CNPJ, só botar assim no Google, consulta CNPJ. Vai lá, consulte o CNPJ da empresa para você ter o nome da empresa. Porque, às vezes, o segurado, ouvindo o nome da empresa, ele vai dizer: ah, doutor, é verdade, trabalhei mesmo para essa empresa, não era empregado não, mas eu prestei um serviço lá para eles. E aí você consegue, né, identificar que, de fato, houve a prestação desse serviço, tá? No CNIS, na parte finalzinha, nós agora temos um consolidado que a gente não tinha antes, que é um consolidado indicando os valores de recolhimento por ano civil. Então, vem assim, ó, 2020, aí tem aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, que eu acabei passando por cima. Eu coloco essa setinha mais grossa, essa linha mais grossa, porque quando a linha fica fina, vocês não conseguem visualizar na casa de vocês. Eu visualizo aqui a linha, mas na hora que o vídeo vai para vocês não vai. Eu coloco essa linha mais grossa para não ter esse problema, mas de vez em quando acaba passando aqui por cima de alguma palavra, né? Mas vejam aqui, ó, 2020, a gente tem a remuneração aqui de janeiro, fevereiro, março, abril. Vejam que a gente vai tendo esse consolidado aqui com essas informações, né, que a gente não tinha antes. Para que isso, Priscila? Para que a gente eventualmente identifique meses em que houveram recolhimentos abaixo do salário de contribuição mínimo. E segundo o artigo 19E do Regulamento da Previdência Social, para qualquer segurado, não importa qual seja, todos os segurados precisam, desde a reforma, segundo previsão do 19E, contribuírem sempre
pelo menos no salário de contribuição mínimo, para que esses períodos sejam, então, validados para carência, tempo de contribuição e qualidade de segurado, né? Então, aqui te dá uma visão do seguinte, tem um recolhimento aqui abaixo, você consegue visualizar isso de forma mais simples. Apesar de que o CNIS, ele conta com um indicador para essas situações, que é o PREC menor min, tá? Inclusive, na parte final do CNIS, nós temos essa legenda de indicadores. O que é isso? Aqui nós vamos ter o que significa cada indicador que vocês foram visualizando no CNIS. Como nós vimos, o CNIS, ele, em regra, vai ser dividido em 3 colunas. Coluna competência, remuneração e indicadores. Aqui nós vamos ter vários indicadores, sejam indicadores de pendência, sejam indicadores de atenção de pontos que a gente precisa ter. Eu preciso decorar o que significa cada indicador? Claro que não. Por que não, Priscila? Nem eu decorei. Né? Claro que a gente sabe de cabeça alguns que são os que a gente vê mais ali habitualmente, né? Mas não tem como a gente decorar todos. E não precisa. Por quê? Porque no final do CNIS a gente tem essa legenda de indicadores. E essa legenda de indicadores vai trazer para a gente todos os indicadores que aparecem naquele CNIS e o que significa aquele indicador. Vejam, por exemplo, aqui, PST, vínculo com informação extemporânea passível de comprovação. Ou seja, essa informação foi informada fora do prazo para a Previdência e eu preciso comprovar. Se eu não comprovar, esse período não será validado, ok? Então, no final do CNIS, a gente tem essa legenda onde a gente vai ter ali a indicação, a explicação de todos esses indicadores, tá bom? Nós temos ainda um último formato de CNIS, que é o CNIS extrato ano civil. Esse CNIS vai ser dividido por ano. E nós teremos aqui todas as competências, vejam, janeiro, fevereiro, março, onde nós teremos os valores das contribuições daquele segurado. Priscila, por que aqui em janeiro de 2020 está uma contribuição de 1.039 e essa contribuição está com status de bloqueada? Por que ela está bloqueada, Priscila? Porque essa contribuição ela já foi feita no salário mínimo. Então, eu não consigo, não preciso complementar essa contribuição para que alcance o mínimo, tá? E também não preciso pegar, também não posso, perdão, pegar nada que excedeu essa contribuição nesse mês para deslocar para outro. Por quê? Porque ela já está no salário mínimo, já está ali, ó, no tete a tete. Como a gente sabe, né? Os valores recolhidos abaixo do mínimo pós-reforma da Previdência, eles não vão validar para mais nada, né? Não vai validar para carência, para tempo, qualidade de segurado, de forma nenhuma. Se aquele segurado contribuiu abaixo do mínimo, a Emenda Constitucional 103 trouxe para a gente algumas possibilidades de remediar essa situação. Essas possibilidades são o segurado completar esse valor. Então, você identificou ali que está abaixo do mínimo, você pode emitir uma guia, hoje, através da própria plataforma do Meu INSS, para você pagar ali o que está faltando, tá? Se esse recolhimento foi abaixo do salário de contribuição mínimo, o segurado pode ainda juntar contribuições. Exemplo, tive 2 meses que eu recolhi meio salário, eu posso juntar essas 2 contribuições em um mês só. Imaginar. Janeiro e fevereiro de 2020 eu recolhi meio salário mínimo. O que eu posso fazer? Pegar a contribuição de meio salário de janeiro, jogar para fevereiro, para que no somatório essa contribuição alcance o salário mínimo. Então, eu vou ter validando a contribuição de fevereiro, mas a contribuição de janeiro vai ficar vazia, né? Não vai ser validada para nada. Mas eu não precisei que o segurado complementasse, pagasse, né? Mas a gente pegou essa de janeiro e jogou para fevereiro. Desvantagens. Nessa situação que a gente faz esse procedimento, a gente perde a contribuição de janeiro, né? O segurado não complementou, mas a gente perdeu essa contribuição. Eu tinha 2 meses, passei a ter um mês só, né? Se o segurado complementar, eu consigo complementar de janeiro, complementar de fevereiro e salvar os 2 meses. Aí o segurado vai ter que decidir, né? Junto ali com vocês, decidir o que é mais interessante. A outra possibilidade é deslocar os excedentes, né? Tudo isso que a gente está falando não é nosso objeto de estudo aqui numa aula de CNIS. Esse é um conhecimento que vocês precisam ter da parte de cálculos, ok?
A outra possibilidade, só lembrando aqui vocês, é a possibilidade de deslocamento dos excedentes. Ou seja, segurado fez uma contribuição de R$5.000 em janeiro. E em fevereiro, ele recolheu abaixo do salário de contribuição mínimo. Eu posso pegar o que falta para fevereiro, tirar de janeiro e jogar para fevereiro, para que fevereiro, então, alcance essa contribuição mínima e passe a ser validada para todos os fins, ok? Dessa forma, a gente conseguiria validar os 2 meses. Importante, esse procedimento de agrupamento e de deslocamento dos excedentes eu só posso fazer dentro do próprio ano civil, ok? E esse extrato ano civil, ele é um extrato que nos permite observar essas situações, ok? Vejam, em janeiro e fevereiro, desse exemplo aqui, está bloqueado. Por que está bloqueado, Priscila? Porque está cravado em um salário mínimo, gente. Eu não consigo, não tenho aqui como, não preciso complementar, não tenho como deslocar esse excedente porque não tem excedente, não tenho como agrupar, porque já está no mínimo, já está validado esse período. Mas observem que aqui, em maio, esse segurado recolheu acima do salário de contribuição mínimo. Então, aqui eu posso trabalhar com esse valor? Posso. Tudo que ultrapassou o salário mínimo, eu posso deslocar para outra competência, tá? Observem que aqui em dezembro de 2020, foi contribuído com R$800. O salário de contribuição mínima era R$1.045, então aqui está abaixo. O que eu posso fazer, por exemplo? Pegar aqui esse mês que teve 3.200 de contribuição, deslocar o excedente para cá, ou pegar o excedente daqui, deslocar para cá, né? Então, esse CNIS permite que a gente visualize de forma um pouco mais clara todas essas possibilidades, ok? Essa partezinha aqui é a parte final do CNIS, onde a gente vai observar as remunerações que estão bloqueadas, ou seja, os meses que eu não tenho que fazer, já está ali no salário mínimo, não dá para mexer com essas contribuições. E vamos ter também as contribuições apuradas, que são a indicação das contribuições que eu posso trabalhar, que eu posso mexer, seja porque ela tem excedente, seja porque está faltando dinheiro ali para salvar aquele mês, tá? Da mesma forma que o CNIS anterior, esse CNIS ano civil, ele traz aqui na partezinha final para a gente essa legenda de indicadores, indicando o que significa cada indicador que a gente viu nesse documento, ok? Estamos finalizando esse bloco, daqui a pouco a gente volta.